No final do quarto vídeo da série Deuses do Olimpo, eu disse que falaríamos no próximo episódio sobre Afrodite e Hermes. Mas devido à quantidade de informação sobre estes dois personagens da mitologia grega, que são os de maior influência na cultura ocidental, será preciso dividir o quinto episódio em duas partes. Começaremos o primeiro episódio então com Afrodite, a deusa do amor. Eu sou o Paulo Roberto, vem comigo. Vamos viajar na história. Afrodite. Apresentação e origem. Afrodite foi uma das principais deusas da religiosidade grega. Os gregos acreditavam que ela era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade e do desejo e a relacionavam à sexualidade humana. Afrodite era representante do padrão de beleza feminino entre os gregos e conhecida por ser capaz de seduzir qualquer um, tamanha beleza. Tradicionalmente, a ilha de Chipre é o seu local de nascimento, e sua origem ainda era causa de polêmica entre os gregos. Isso porque dois grandes poetas gregos, responsáveis por compilar grande parte do conhecimento que temos sobre a mitologia grega, discordavam sobre como ela havia surgido. Enquanto Homero afirmava que Afrodite era filha de Zeus e Dione, a deusa das ninfas, cujo oráculo ficava em Dodona, Hesíodo afirmava que ela tinha sido gerada da espuma do mar. A própria Afrodite é por vezes referida como Dione, que parece ter sido uma forma feminina para o termo Dios, o genitivo de Zeus em grego, e poderia apenas significar a deusa, de maneira genérica. A própria Afrodite seria então uma equivalente de Reia, a Mãe Terra, e que Homero teria deslocado para o Olimpo. Alguns estudiosos levantaram a hipótese de um panteão proto-indo-europeu, no qual a principal divindade masculina Ti, representaria o céu e o trovão, e a principal divindade feminina, a forma feminina de Ti, representaria a terra ou o solo fértil. Depois que o culto a Zeus tomou o lugar do oráculo situado no bosque de carvalhos em Dodona, alguns poetas o teriam transformado em pai de Afrodite. Hesíodo, por sua vez, marcava o nascimento dela durante a revolta de Cronos contra Urano. Nessa versão Cronos teria castrado o próprio pai, Urano, e decidido jogar o órgão no oceano. A espuma surgida da queda dos genitais na água, que alguns autores identificaram como sendo esperma, teriam fecundado Thalassa, personificação do mar, e dessa espuma se originou Afrodite, e outros seres como as Melíades, e as Eríneas. Essas divergências foram solucionadas pelo filósofo Platão, que sugeriu que elas existiam por haver na verdade duas deusas. Para Platão, a filha de Zeus seria Afrodite Urânia, relacionada ao amor celestial que vinha da alma. Já a deusa surgida da espuma do oceano seria Afrodite Pandêmia, que tinha relação com os prazeres carnais, sendo, portanto, relacionada ao amor lascivo. Nas palavras de Hesíodo, o pênis de Urano boiou na superfície, e ao redor surgiu uma espuma branca, e que dela uma virgem se criou. Esta virgem se tornou Afrodite, flutuando até as margens sobre uma concha de vieira. Esta imagem, de uma Vênus se erguendo das águas do mar, já totalmente madura, foi uma das representações mais icônicas de Afrodite. Ela é celebrizada por uma pintura muito admirada de Apelles, já perdida, porém descrita na História Natural de Plínio, o Velho. No período helenístico, a cultura grega dominou a Macedônia, a Síria e o Egito. Assim, houve uma predominância das artes e ciências gregas no mundo ocidental. Mais tarde, com a expansão de Roma, cada um dos reinos daqueles territórios foi absorvido pela nova potência romana. Antes disso, porém, os próprios romanos adotaram traços da cultura grega, e mais tarde do helenismo, daí a cultura grega ter sido perpetuada pelo Império Romano.
Os romanos apropriaram Afrodite para si durante a conquista das cidades gregas do sul da Itália peninsular, como Pesto, e em seguida, na Sicília, onde a deusa foi venerada em Siracusa. Vênus pode ter sido a deusa sucessora de uma divindade etrusca em um ponto muito remoto na história romana. No entanto, o conceito romano de Vênus e seus mitos são baseados nas obras literárias da mitologia grega em relação a Afrodite. Vênus é um substantivo latino que significa amor sexual ou desejo sexual. Os romanos fizeram da divindade também uma deusa militar, além da beleza, do amor, da fertilidade e da sedução. Na mitologia romana, ela é a mãe divina de Enéas, o ancestral do fundador de Roma, Rômulo. Em Roma, ela era venerada em um templo no Capitólio. Júlio César foi um dos imperadores que adotou Vênus como sua protetora. Seu mês sagrado era abril, porque era quando as flores abriam ou floresciam. O Venerália, seu festival, começou no dia 1º de abril. Murta e rosas eram suas flores sagradas. O Monte Eryx, na Sicília, e a cidade de Pompeia foram locais de importante culto a Vênus no período romano. O nome oficial de Pompeia era Colônia Cornélia Venerea Pompeianorum, ou seja, dos pompianos, indicando a importância de Vênus como guardiã da cidade. Os historiadores acreditam que o nome Afrodite foi derivado de apros, uma palavra do grego referente à espuma do oceano da qual a deusa surgiu. A respeito da origem dessa deusa na cultura grega, os historiadores acreditam que ela foi baseada em Astarte, deusa fenícia fortemente relacionada com a fertilidade e a sexualidade. De fato, houve muita troca cultural entre gregos e fenícios, e o local de nascimento dessa deusa reforça essa ligação, uma vez que o Chipre é um local muito próximo de onde ficava a Fenícia. Outros historiadores também apontam que o culto a Afrodite tem relação com Istar, uma deusa mesopotâmica. Culto a Afrodite. Afrodite, segundo algumas versões de seu mito, teria nascido perto de Pafos, na ilha de Chipre, motivo pelo qual ela é chamada de Cípria, especialmente nas obras poéticas de Safo. Seu principal centro de culto era exatamente em Pafos, onde haviam sido cultuadas desde o início da Idade do Ferro as deusas Ishtar e Astarte. Outras versões do mito, no entanto, afirmam que a deusa teria nascido próximo à ilha de Cítera. A ilha era um entreposto comercial e cultural entre Creta e o Peloponeso, portanto estas histórias podem ter preservado traços da migração do culto de Afrodite do Levante até a Grécia continental. No período romano, um culto a Vênus, contraparte romana de Afrodite, foi estabelecido em Cartago, durante os estágios iniciais da Segunda Guerra Púnica com Roma. Após a derrota terrível dos romanos na Batalha do Lago Trasímeno, o oráculo sibilino sugeriu que a estátua Vênus Ericina, que estava em Erice, ainda em território cartaginês, fosse tomada de modo a persuadir Erice a mudar sua lealdade para Roma. Em 217 a.C., os romanos tomaram Erice, e com a cidade capturaram uma imagem da bela deusa. No mito da fundação de Roma, Vênus era uma protetora divina de seu filho Enéas, por isso a chegada da estátua pode ter sido interpretada como uma espécie de regresso à casa. Na Eneida, Vênus leva Enéas ao Lácio em sua forma celeste, como a estrela da manhã mais proeminente, brilhando diante dele no céu ao amanhecer. Sexta-feira, que em italiano é Venerde, é o dia da semana consagrado a Vênus. Venerde vem do latim, morre Veneris. Vênus também passou a ser identificada com a deusa germânica Freia, ou Frígio, portanto, sexta-feira, Friday, em inglês. Afrodite era uma deusa muito respeitada, sobretudo na ilha de Chipre. Seu culto era muito importante em cidades litorâneas, relação que se dava por ela ter surgido da espuma do oceano. Em Chipre, a cidade de Pafos centralizava um importante culto à deusa. Outras cidades gregas, no entanto, prestavam culto a ela e construíam templos e santuários em sua homenagem. Cítera e Esparta, por exemplo, tinham importantes cultos a Afrodite, e outras cidades, como Atenas e Corinto, tinham importantes festivais em homenagem a ela, como os festivais Adonia e Afrodísia. Existia, inclusive, a cidade de Afrodísia, nomeada assim em homenagem à deusa. Inscrições no seu santuário em Paleia Pafos referem-se a ela simplesmente como Vanassa, que significa a Senhora. O templo de Afrodite estava em uma colina a cerca de 2 quilômetros para o interior, com vista para o mar.
A cidade de Paleia logo surgiu ao redor do templo. Seus símbolos incluem a murta, o golfinho, o pombo, o cisne, a rosa, a romã, a limeira, pérolas e joias. O festival ocorria durante o mês de Hecatombion, que reconhecemos como a partir da terceira semana de junho à terceira semana de julho no calendário gregoriano. Fontes textuais mencionam explicitamente o festival em Corinto e em Atenas, onde as muitas prostitutas que residiam na cidade comemoravam o festival como um meio de adorar a sua deusa padroeira. No templo de Afrodite, no cume da Acrópole de Corinto, antes da destruição romana da cidade em 146 a.C., ter relações sexuais com suas sacerdotisas foi considerado um método de adoração a Afrodite. Esse ritual é conhecido como prostituição sagrada, e as sacerdotisas usavam o dinheiro arrecadado para manter os templos de Afrodite. O templo na Acrópole de Corinto não foi reconstruído quando a cidade foi restabelecida sob o domínio romano em 44 a.C. No entanto, os rituais de fertilidade provavelmente continuaram na principal cidade perto de Ágora. O eufemismo para escravo sagrado em grego é hieródula. Essa prática era ligada aos rituais devido aos antepassados de Afrodite no Oriente. Esses antepassados eram as deusas Inanna, da Suméria, e Ishtar, da Arcádia, em cujo templo as sacerdotisas eram as mulheres de Ishtar, ou as Ishtaritum. A prática foi documentada na Babilônia, Síria e Palestina, nas cidades fenícias e nos centros de culto a Afrodite na Grécia, em Chipre, Cítera, Corinto e na Sicília. A prática, porém, não é atestada em Atenas. Por causa da prostituição sagrada, Afrodite era vista em toda parte como a deusa padroeira das cortesãs. Houve um caso de um nobre que ganhou um jogo nas Olimpíadas, e como forma de agradecer a Afrodite por ter lhe ajudado, doou para seu templo mais de 100 prostitutas. A poetisa Safo, uma das mais famosas da Grécia Antiga, geralmente se referia a Afrodite como sua deusa protetora. Durante os festivais de primavera dedicados a Afrodite e a Adonis, procissões separadas de homens e mulheres caminhavam ao longo da via sacra de Nova Pafos para o santuário de Afrodite em Velha Pafos. Lá, haviam jogos e concursos de música e poesia. Esta tradição sobrevive, exceto a prostituição no moderno festival de primavera, a Antistíria, que é especialmente popular em Sitima, Pafos. O santuário de Afrodite em Velha Pafos continuou a florescer na época romana. Vários imperadores romanos o honraram, tendo sido visitado por Tito em 69 a.C., quando o futuro imperador estava em seu caminho para o Egito. Ele consultou o oráculo de Afrodite, que afirmou que ele teria um grande futuro. O santuário foi reconstruído pelos romanos após o terremoto de 77 ou 76 a.C., em um projeto que preservou a arquitetura oriental do original. O culto de Afrodite sobreviveu em Velha Pafos até o século V, quando o imperador Teodósio proibiu o paganismo. Não se sabe se o culto de Afrodite foi totalmente suprimido ou se a população local resistiu à proibição. Culto moderno a Afrodite. Como uma das deusas do Olimpo, ela é uma deidade importante, e o culto de Afrodite como uma deusa viva é uma das devoções mais proeminentes no helenismo moderno. Os helenistas revivem as práticas religiosas da Grécia Antiga nos dias de hoje. A adoração a Afrodite, hoje, difere das práticas devocionais dos gregos antigos em várias maneiras. Entre os helênicos modernos, a visão de Afrodite como uma deusa da fertilidade e do desejo, em grande medida deu lugar a uma visão mais suave dela como deusa do amor e da paixão. Coisas como prostituição ritual são pensados como, na melhor das hipóteses, completamente anacrônicas. Em vez disso, os devotos helenistas modernos fazem oferendas para ela e invocam o seu nome e suas bênçãos para relacionamentos amorosos, inclusive sexualmente monógamos. Aqui, as convicções éticas de helênicos modernos são inspirados por virtudes gregas antigas de autocontrole e moderação. Os helênicos na atualidade celebram a sua devoção religiosa a Afrodite durante 3 dias principais de festa, mas não como os rituais de antigamente. Afrodísia é o seu principal festival e é celebrado com o calendário ático no dia 4 do Hecatombion, caindo no calendário gregoriano entre os meses de julho e agosto, dependendo do ano. Adonia, um festival conjunto de Afrodite e seu parceiro Adonis, é comemorado na primeira lua cheia após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Ele é frequentemente na mesma semana em que é celebrada a Páscoa cristã.
O quarto dia de cada mês é considerado um dia sagrado para Afrodite e seu filho, Eros. Personalidade. Afrodite nunca foi criança, sendo constantemente retratada nascendo já adulta, nua e bela. Nos mitos, é normalmente apresentada como vaidosa, sedutora, charmosa, uma amante fervorosa que, quando amava, o fazia incondicionalmente. O hino homérico de número 6 dedicado a Afrodite, narra que em todo lugar que a deusa pisa com seus pés delicados as flores nascem. Homero também relata uma Afrodite bastante maternal, chegando a se sacrificar pelo seu filho Enéas, entrando em combate para protegê-lo. Em mitos posteriores, ela passou a ser retratada como temperamental e facilmente ofendida, se vingando e punindo mortais como Psique. Afrodite é uma das poucas deusas do panteão que é frequentemente infiel ao marido. Casamento com Hefesto. De acordo com uma versão da história de Afrodite, por causa de sua imensa beleza, Zeus teme que os outros deuses passassem a brigar uns com os outros por causa dela. Para evitar isso, ele a obriga a se casar com Hefesto, o deus ferreiro, sem senso de humor e feio. Em outra versão da história, Afrodite se casa com Hefesto depois que sua mãe, Hera, o lança do Olimpo, considerando-o muito feio e deformado para habitar com os deuses. Ele se vinga prendendo a mãe num trono mágico que construiu. Em troca de sua libertação, ele pede a mão de Afrodite em casamento. Hefesto fica feliz por ser casado com a deusa da beleza e forja para ela belas joias, incluindo os cestos, um cinto de ouro que faz dela ainda mais irresistível para os homens. O descontentamento de Afrodite com seu casamento arranjado faz com que busque outras companhias masculinas, na maioria das vezes, Ares. Num dos mitos que narra a traição de Afrodite, o deus do sol, Hélio uma vez espiou Ares e Afrodite se amando secretamente na sala de Hefesto. Ele prontamente informou o incidente ao cônjuge olímpico de Afrodite. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante e para tanto ele fez uma rede especial feita com fios quase invisíveis. A rede foi jogada e encurralou Ares e Afrodite nus. Hefesto convidou os deuses e deusas do Olimpo para ver o casal traidor. Alguns se encantavam à beleza de Afrodite e se imaginavam no lugar de Ares, mas todos zombaram e riram dos dois. O casal foi solto a pedido de Poseidon, e Ares, embaraçado, fugiu para Trácia, e Afrodite, envergonhada, fugiu para Chipre. Divórcio. A história de Homero na Odisseia sobre o adultério de Afrodite parece ter terminado com seu divórcio de Hefesto. De fato, na época da Guerra de Troia, Homero descreve a deusa como consorte de Ares, e a esposa de Hefesto sendo Aglaia. Filhos de Afrodite. Hefesto não teria aceitado a traição da deusa com Ares pacificamente, e alguns mitos relatam o deus perseguindo Harmonia, filha do casal, que teria sido gerada ainda quando Hefesto e Afrodite eram casados. Hefesto amaldiçoou Harmonia e seus descendentes, a presenteando com um colar amaldiçoado no dia de seu casamento. Harmonia só conseguiu viver em paz com seu marido, Cadmus, depois que os deuses a levaram para viver numa ilha isolada. Nas histórias que relatam Afrodite como consorte de Ares, Harmonia foi a única filha nascida durante o casamento de Afrodite e Hefesto. Os outros, Eros, Deimos e Fobos, parecem ter nascido depois. Afrodite era constantemente retratada acompanhada de Eros, seu filho mais famoso. Os mitos mais importantes envolvendo a deusa, como Ares e Adonis, giram em torno do amor, que era o seu atributo principal. O seu primeiro amor teria sido Néretes, um jovem deus do oceano que ela amou ainda quando vivia no mar. Quando Afrodite saiu do oceano e foi viver no Olimpo, ela voltou ao mar para buscar Néretes para que ele vivesse com ela. Entretanto, o deus se recusou a ir com Afrodite. Ela, com raiva e traída, transformou Néretes em um molusco. Zeus teria tentado seduzir a deusa assim que ela saiu do mar no Chipre. Porém esta, assustada com os avanços do deus do Olimpo, saiu correndo. Mais tarde, teria se entregado a Zeus de livre e espontânea vontade, ganhando o ódio eterno de Hera, sua esposa. Esta, quando soube que Afrodite estava grávida de Zeus, maldosamente colocou a mão em sua barriga fazendo o seu filho nascer deformado. Esta criança viria a ser o deus Príapo. Porém, outros mitos dizem que Príapo é filho de Dionísio ou de Adonis. Outro amor divino foi Dionísio, com quem teve um curto caso e o filho, Iaco.
Hermes, encantado pela sua beleza, apaixonou-se por Afrodite, mas ela o rejeitou. Ele ficou extremamente triste, e Zeus, com pena dele, fez com que uma águia levasse os chinelos de Afrodite enquanto ela banhava-se no rio Acheloos. A águia os levou até Hermes, e Afrodite, na busca pelos chinelos, chegou até ele e o amou. Dessa relação nasceu Hermafrodito. No caso de Poseidon, foi ela que ficou encantada e agradecida por ele não ter rido dela e de Ares quando Hefesto pegou os dois juntos e ainda o convenceu a soltá-los. Com Poseidon, teve Rode e Herófile. Seu principal consorte e romance mais longo foi Ares, sendo desde a Ilíada retratada como companheira dele. Tiveram 7 filhos. Fobos, Deimos, Harmonia, Eros, Anteros, Hímeros e Fotos, embora a maioria dos mitos retratem Afrodite gerando Eros sozinha. Entre seus amores mortais, o mais famoso foi Adonis, que era tido como seu grande amor e com quem teve Golgos e Beroe, que deu nome à capital do Líbano. Anquises, príncipe de Troia, foi outro amor famoso, e algumas versões do mito dizem que Afrodite se apaixonou por ele como punição de Zeus por ela ter feito os deuses se apaixonarem por mulheres mortais. Com Anquises, teve Enéas e Liros, e logo depois do nascimento dos filhos, sua paixão por Anquises sumiu, embora continuasse a protegê-lo e aos seus filhos. Entre outros amores mortais menos famosos está Faetonte, um senhor de Atenas que se tornou guarda de seu templo, a quem ela amou e com quem teve Astino. Butes, um dos argonautas, foi salvo por Afrodite, que o levou para uma ilha isolada onde fizeram amor. Ela teve Érix com ele. Há ainda uma Daemon chamada Peito, que personificava o desejo, uma companheira constante de Afrodite, e que era vista em alguns mitos como filha da deusa. Entretanto, os autores desse mito não dizem quem seria o pai de Peito com Afrodite. Afrodite recebeu vários epítetos, principalmente porque seus cultos variavam em cada cidade grega. Recebeu os nomes de Cíteri, ou Citereia, e Cípria, por 2 locais onde seu culto era célebre na antiguidade, Cítera e Chipre. Cada um deles alegando ser o local de nascimento da deusa. Afrodite ainda recebia muitos outros nomes locais, como a Cedália e Cerigo, utilizadas em regiões específicas da Grécia. Mesmo com os cultos diferentes, os gregos reconheciam a semelhança geral entre todas como sendo a única Afrodite. Afrodite, juntamente com Apolo, representa o ideal de beleza dos gregos antigos. Ela foi constantemente reproduzida nas artes, da antiguidade à idade contemporânea, dada a oportunidade dos artistas imaginarem uma beleza divina. Nos dias atuais, seu mito continua exercendo influência na cultura, e muitas vertentes do neopaganismo voltaram a lhe prestar culto. Etimologia. A pronúncia arcaica da palavra Afrodite era aproximadamente Aprodite. No grego koiné, esta pronúncia se tornou Afrodite, passando posteriormente para Afrodite no grego bizantino, devido ao fenômeno chamado iotacismo, erro de escrita em manuscritos gregos. A etimologia do nome não é conhecida com segurança. Hesíodo associou a Apros, espuma, interpretando como erguida da espuma. Esta origem, no entanto, foi classificada como etimologia popular por diversos autores, e diversas outras etimologias especulativas, muitas derivadas de idiomas não gregos, foram sugeridas por outros autores. O indo-europeísta Maicon Janda considera genuína a conexão com espuma, identificando o mito de Afrodite se erguendo das águas após Cronos derrotar Urano, como um mitema do período proto-indo-europeu. De acordo com esta interpretação, o nome seria derivado de apros, espuma, e deiae, ela aparece ou brilha, significando aquela que brilha da espuma do oceano. Uma alcunha também é atribuída à deusa da alvorada, Eos. Katevitchak também propôs uma etimologia baseada na ligação com a deusa indo-europeia da alvorada, a partir de abor, muito, e dei, brilhar. Diversas etimologias especulativas não gregas foram sugeridas por acadêmicos. A ligação com a religião fenícia alegada por Heródoto levou a tentativas inconclusivas de se derivar o Afrodite grego com o Astóret semita, através de uma hipotética transmissão hitita. Outra etimologia semita compara o assírio Barírito, nome de um demônio feminino encontrado em textos babilônicos médios e tardios. O nome provavelmente significaria aquela que vem no alvorecer. Isso identificaria Afrodite em sua personificação como a estrela d'alva, um paralelo importante que ela partilha com a deusa mesopotâmica, Ishtar.
Outra etimologia não grega sugerida por M. A. Mastron aponta para o etrusco, comparando prune, senhor, uma denominação honorífica etrusca que passou para o grego na forma pritane, em grego. Isto faria com que a origem do teônimo fosse uma expressão honorífica, a senhora. O linguista sueco Hjalmar Fries, no entanto, rejeita esta etimologia, a considerando implausível. O etimológico Magnum bizantino apresenta uma pseudo-etimologia medieval que explicaria o nome Afrodite. Seria um derivado do composto abrodiaitos, abros mais diaita, aquela que vive delicadamente, explicando a alternância entre B e PH como uma característica familiar do grego, obviamente derivada dos macedônios. Esse foi o vídeo sobre Afrodite. No próximo, que será a segunda parte do 5º episódio da série Deuses do Olimpo, vamos falar sobre Hermes, o mensageiro dos deuses e condutor das almas para o submundo. Espero você lá. Um abraço do Paulo.